As discussões que nós fazemos sempre, tanto na pesquisa quanto na formação, são focadas no conhecimento do professor e naquilo que todos nós, enquanto professores, temos que saber e a forma como temos que saber para podermos trabalhar com os alunos a matemática, de modo a que os alunos entendam, e eu digo sempre, para que a regra não seja o ponto de partida e seja, no máximo, o ponto final. Portanto, o destino final pode ser a regra, mas eu tenho que fazer um percurso para conseguir chegar à regra, para conseguir entender, para que os alunos consigam entender o que estão a fazer. E, portanto, essa é a essência do trabalho que nós fazemos. Eu vou passar aqui no chat que há gente de vários lugares do Brasil, o que é bom, porque esse também é um dos objetivos deste trabalho que nós estamos a tentar desenvolver com estes workshops, que é tentar chegar cada vez mais a mais gente e tentar ampliar este tipo de discussões, até porque não é muito comum, ainda não é muito comum que o foco da formação de professores de matemática ou que ensinam matemática seja uma discussão matemática daquilo que nós efetivamente necessitamos de conhecer e que seja provocativa. Eu acho que hoje nós vamos, pelo menos eu vou tentar ser bastante provocativo no sentido de pensarmos as práticas que nós já desenvolvemos, ou como até há vários futuros professores no workshop, as práticas que o tipo de práticas que nós queremos desenvolver, que muitas vezes estão baseadas naquilo que nós achamos que sabemos, porque foi assim que fomos ensinados, mas que temos que dar um passo um pouco diferente para não ensinar do modo como nos ensinaram quando nós éramos alunos lá, ou dos anos iniciais, ou mesmo do ensino médio. Portanto, a ideia da tarefa para hoje era que, a partir de um conjunto de recursos, e o essencial, a construção era dos quadrados, que depois foram divididos em várias formas, a partir de um conjunto de recursos dado, que tarefa é que cada um de vocês poderia pensar e preparar para os seus alunos, ou escolher um ano e pensar a tarefa para esses alunos. Não houve muita gente que enviou essa tarefa que pensaram, e portanto fica um pouco mais difícil de nós começarmos a discussão a partir das vossas próprias respostas. Mas quem enviou, e eu vou já dar um spoiler, que é o que está num dos diapositivos do PowerPoint, de quem enviou e de outros trabalhos que nós temos desenvolvido, há a tendência de, ok, eu tenho aqui o recurso, eu tenho este recurso, e eu até posso fazer muita coisa com este recurso, mas eu não quero fazer com este recurso, vou fazer com outra coisa. Que é uma tendência natural, porque é o que nós estamos habituados a fazer. Se eu estou habituado a usar outro tipo de recurso, tenho a tendência de tentar adaptar aquilo que eu vou fazer a esse recurso que eu uso. Mas essa não era a proposta. E foi provocativa nesse sentido. Se eu tenho um recurso, imaginem que eu só tenho este recurso na minha escola, e é a única coisa, eu chego hoje à escola e só tenho este recurso. E eu tenho que dar aula de matemática, no tema particular das frações, para que os alunos possam entender algo de frações com aquele recurso. O que é que eu vou fazer com o recurso que tenho? Porque isso obriga-nos a pensar a nossa prática também de uma forma um pouco diferente. E obriga-nos a pensar o recurso de uma forma um pouco diferente, em que o recurso passa a ser isso mesmo, apenas e só um recurso para discutir a matemática. E o recurso não é o centro da atenção e do trabalho. Portanto, foi diferente do usual, a dinâmica também vai ser diferente do usual. Eu vou-vos colocar algumas questões como se estivéssemos quase num contexto de formação presencial. A primeira pergunta que eu quero que respondam é uma pergunta provocatória, que eu não vou dar a resposta agora.
E nem quero que me respondam as vossas, coloquem aqui as vossas respostas, mas quero que pensem e que respondam, efetivamente. Escrevam aí numa folha de sulfite esta é uma pergunta típica de qualquer livro didático. Para preencher com os sinais menor, maior ou igual, o espaço que está ali entre aquelas duas representações de frações, o meio e um quinto. Que sinal é que eu coloco ali? Essa é a pergunta típica. Uma pergunta extra não típica é porquê? Portanto, eu quero que respondam àquela pergunta e à pergunta de porquê. Porquê é que colocam esse sinal e não outro qualquer? Tipicamente, alunos do quinto ano têm que resolver. Portanto, de um livro, é uma pergunta típica de um manual didático. Mas, quando nós pensamos em... Portanto, o título do workshop é Brincando com Intencionalidade. E é algo que nós discutimos sempre, a questão da intencionalidade daquilo que nós fazemos. Se eu estou numa aula de matemática, tem que ter intencionalidade matemática. Porque se eu estou numa aula de inglês, tem que ter intencionalidade de alguma coisa do inglês, que os alunos aprendam inglês. Portanto, e aqui no brincar, o brincar tem que ter intencionalidade. E pode ter muitas intencionalidades. Eu registrei aqui algumas de para que serve esse brincar. Muitas outras podiam ser consideradas, dependendo da perspectiva que nós optamos. Mas, tipicamente, o brincar, essencialmente, na educação infantil, porque normalmente associa-se o brincar apenas na educação infantil. Eu já vou discutir um pouco mais uma perspectiva mais ampla desse brincar. Na educação infantil é muito associado a ocupar o tempo, a passar o tempo. Mas, se na educação infantil ou nos anos iniciais eu só vou fazer as atividades, as tarefas, para ocupar o tempo, eu tenho muitas outras coisas que posso fazer, não preciso de fazer coisas que me obrigam a pensar matemática se a discussão depois não vai ser matemática. Portanto, esse brincar tem que ter, entre desenvolver a criatividade, tem que estar associado necessariamente a desenvolver a capacidade de resolver e de formular problemas, tanto num contexto fora do contexto escolar, quanto no contexto escolar ou no contexto educacional. Portanto, tem que ir além, pensando no contexto educacional, tem que ir além das questões pessoais e sociais. Porque é algo que eu também digo sempre. Se os alunos têm o direito de desenvolver o hábito mental de pensar matematicamente, nós, professores, temos o dever de potenciar esse direito. E, portanto, o que é que implica o brincar para além de passar o tempo? Implica uma intencionalidade. E atenção que este brincar pode ter outros nomes, com objetos similares. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Portanto, mas esse brincar tem que ter algum tipo de intencionalidade. E essa intencionalidade está associada àquilo que nós fazemos, aos comentários que fazemos com os alunos e aos objetivos que perseguimos. E muitas vezes no brincar e nas tarefas que facultamos, que preparamos e damos aos alunos, estão envolvidos recursos, que podem ser recursos físicos ou recursos tecnológicos. Portanto, independentemente do recurso, nós temos que ter consciência de que nenhum dos recursos faz milagre. E o que é que isso significa? Que o recurso por si só não é garantia de que a coisa funcione, ou seja, de que os alunos aprendam matemática. E, portanto, o uso que nós fazemos desse recurso é que vai contribuir ou não para essas aprendizagens matemáticas dos alunos. Quando pensamos em recursos, podemos pensar em recursos manipuláveis, portanto, objetos físicos que podemos usar para descobrir novos conceitos e efetuar conexões matemáticas, mas nesses recursos manipuláveis físicos temos que ter sempre a ideia de que a matemática não passa imediatamente dos recursos pelo braço, porque eu estou a pegar no recurso, não passa do recurso para o braço e para a cabeça. E, portanto, tem que haver um conjunto de discussões matemáticas que sejam de qualidade e que permitam usar o recurso com intencionalidade. E para que essa intencionalidade possa ter cada vez mais efeito,
é essencial que o recurso, seja físico, seja mental, é essencial que o uso desse recurso esteja associado a o mesmo recurso em diferentes contextos e recursos diferentes no mesmo contexto, associado ao mesmo objetivo. Para que os alunos efetivamente possam entender que o foco é a matemática e não é o recurso. Porque se eu dou um recurso, uso sempre o modelo circular, a PISA, para trabalhar frações, os alunos não associam o entendimento às frações, associam ao uso do recurso, associam à PISA. Sempre que vão ver algo circular, vão associar às frações. Inclusivamente, depois, quando vão trabalhar a questão dos gráficos circulares, vão associar às frações, que existe também essa conexão, mas o objetivo prioritário nesse momento não é esse. E há que pensar que, ainda mais neste momento, em que há uma grande ênfase na formação em AD e há uma grande aposta de quem já fazia formação presencial sem intencionalidade matemática. Continuar a fazer formação em AD e provavelmente com o mesmo tipo de foco, mas agora usando a questão dos recursos digitais. Portanto, nós temos que pensar, recursos físicos manipulativos e digitais não é a mesma coisa. Ainda que seja, tenho um material dourado físico e tenho a representação do material dourado no ambiente virtual, não é a mesma coisa o tipo de trabalho, o tipo de discussão que nós podemos e que nós temos que fazer com os alunos. Porque uma coisa, efetivamente, é eu pegar no material, outra coisa é uma educação digital. E para nós entendermos a questão do foco da formação, até para quem é a primeira vez que está a participar, é essencial, para entendermos as discussões que são feitas, é essencial que se entenda que se entenda o entendimento em relação à forma e ao modo como nós entendemos a formação. Portanto, e esse modo como entendemos a formação está associado necessariamente ao objetivo que se tem com essa formação e que necessariamente está associado e implica no nosso próprio objetivo enquanto profissionais, enquanto professores de matemática. Se nós queremos que os alunos aprendam, mas aprendam tem que ser entendido aqui no sentido de entendam o que fazem, porque fazem e quando fazem. É essencial que nós, professores, possamos dar essas oportunidades. E para isso, nos momentos de formação, e vocês vão experienciar isso hoje, eu penso, nos momentos de formação que sejam discutidas situações críticas e que na formação possa ser vivenciado o mesmo tipo de experiências, claro que a dimensões diferentes, mas o mesmo tipo de experiências que se espera os alunos possam vivenciar na sala de aula. Ou seja, aqui na nossa discussão, a discussão que nós vamos fazer, eu vou fazer um conjunto de perguntas e de provocações no sentido de que muitos de nós possamos sentir desconforto para podermos efetivamente avançar. Porque se eu só faço perguntas para as quais os outros sabem a resposta, não adianta fazer perguntas. Portanto, nós temos que fazer perguntas em que os alunos ou que os formandos, ou seja, quem for que está a ouvir, que efetivamente não saiba a resposta, porque essa é a forma de nós podemos avançar. Por último, quando pensamos nas frações e vamos a olhar na BNCC, a primeira vez que aparece frações na BNCC é inclusivamente de forma que não é explícita, que fala em dobro, metade, terça parte, quarta parte, e é no segundo ano. E uma pergunta que nós fazemos sempre é, e porque frações explicitamente aparece só no quarto ano, aqui com nesta habilidade. E uma das questões que nós fazemos sempre é, os alunos da educação infantil não merecem entender o que fazem, não merecem entender, ou será que não sabem já, não entendem já o que é metade?
ou não entendem já o que é duas vezes mais ou o dobro. E o que está nas habilidades está muito associado ao saber fazer. E o que nós temos que pensar é a questão conceitual. Se estamos a trabalhar frações, os alunos têm que entender o que é fração. E o uso das frações, e as implicações das frações e as conexões das frações com outros tópicos. Mas para que os alunos possam entender, nós, professores, temos que fazer uma discussão que vá além da forma como nós aprendemos, que normalmente é eu digo como é que se faz e os alunos agora fazem. Ainda que eu use recursos, a essência da discussão é eu uso o recurso, mas eu já estou a explicar o que é que vou fazer e o que é que os alunos têm que fazer.